E aí, eu sou a Fega Nerd, esse é mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu queria falar porque tem tantas pessoas que têm algum tipo de vício na vida. A gente fala muito hoje sobre vícios, né? Desde que teve o jogo do tigrinho, a gente fala muito do jogo do tigrinho. Aí de um tempo que a gente fala sobre vício em bebidas mesmo, vício em drogas também, mas eu falo de vícios mais comuns hoje, apesar de que isso está cada vez mais comum. Mas são muitos que a gente não dá tanta importância. O próprio vício em comida. A pessoa ela desconta a frustração e a raiva dela em comida doce, em comida gordurosa, por isso tanta gente tem sobrepeso, em todo tipo de vício. Em vício em videogame, em qualquer outro vício. Isso é muito comum hoje. Todo mundo tá sempre buscando alguma fonte de prazer. Todo mundo fala isso, que as pessoas buscam uma fonte de prazer. E é verdade. E tem vários motivos para isso, na verdade. Além da própria acho que da própria realidade. Se você parar pra pensar bem, o mundo não é como te falam. Então, o mundo é individualista. Não interessa se tem um governo, se tem uma comunidade, se tem uma família. O mundo é um lugar individual. Ninguém liga pra ninguém. O Estado, ele vai agir, naquilo que é bom para ele. Se for bom para ele, alguma coisa ali, ele vai agir. E se não for, vai ficar que nem o SUS. Pouco eficiente, funciona, mas pouco eficiente e pouca gente vai se beneficiar disso. E além da própria realidade, que é brutal, não tem nenhum suporte, não tem nenhum conforto, tem o tem tudo que cerca a gente procura causar algum tipo de insegurança, porque uma pessoa insegura tem que se provar para os outros e para ela mesma. Então, uma pessoa que vai produzir mais é uma pessoa que vai se preocupar mais com o trabalho, vai se preocupar mais eh, com a vida profissional, ou então vai simplesmente se preocupar em gastar mais. E isso é bom para muita gente, independente do tipo de governo, independente de quem a pessoa seja, independente de como ela seja. E, inclusive, é por isso que o pessoal fala de minorias aí, tem minorias que são mais faladas que outras. Então, por exemplo, você pega a minoria dos indígenas, em todo lugar, você não vai falar muito. Falam, às vezes, de em coisas específicas. Ou é pouco falado, até aparece em filmes, em coisas assim, mas é pouco falado. Você pega os indígenas, dificilmente é falado. Por quê? Porque os indígenas são uma minoria que geralmente não tem um poder econômico forte, então não é falado. Mas você pega aí os LGBT, quase todo mundo geralmente tem um acesso melhor às coisas. Então eles conseguem pagar, eles conseguem dar um dinheiro a favor disso. E qualquer outra minoria mais famosa, mas muitas minorias elas não são comentadas, não são faladas por causa disso. Não tem poder econômico forte. E é isso que conta, é isso que todo mundo olha. Ninguém olha o próximo, ou tem altruísmo, ou pensa em ajudar, não tem nada disso. O mundo é individual e é cada um por si, Deus por todos. Aí falam pra gente que alcançar se você alcançar certo objetivo, você vai ser feliz. Você vai ser tudo que você vai ter tudo o que você quer. Só que falam pra você alcançar um objetivo, aí depois que você alcança, falam pra você alcançar outro maior, aí depois outro maior e outro maior. E essa busca nunca acaba, porque você tem que comprar uma outra coisa, aí depois uma outra coisa diferente. Então você tem que comprar uma casa, depois você tem que comprar um carro, aí depois você tem que comprar uma casa maior e um carro melhor. Aí depois você tem que viajar, aí depois você tem que comprar uma televisão nova, depois você tem que comprar uma televisão mais nova. Isso nunca acaba. Aí te faz uma promessa de felicidade, que se você comprar certas coisas, se você tiver muitas amizades, se você tiver um físico perfeito, se você tiver uma certa profissão, tiver certo status, você vai ser tudo perfeito, vai ser tudo ótimo pra você. Você vai ser feliz eternamente. Só que você não vai. Na verdade, o que vem da minha ideia de felicidade, isso aí tá errado. Que a felicidade mesmo, ela não é isso aí que tudo o pessoal fala. Você precisa de pouca coisa para ser feliz. Todo mundo confunde o que é felicidade com alegria. Isso aí tudo, essas fortes emoções, elas são geralmente alegria. Então, aquele êxtase que você tem quando você tem uma conquista, quando você consegue passar, sei lá, consegue passar em um curso, consegue uma vaga, consegue uma coisa que você queria muito, isso aí é alegria. A alegria é momentânea. E as pessoas acham que isso aí é felicidade, mas não é. Então você pega.
tudo no geral vem dessa ideia, né, igual, por exemplo, Em Busca da Felicidade, né, tem você essa frase isso eu pensei no filme, mas tem essa frase, né, "a pessoa tem em busca da felicidade". Ah não, ela tem em busca da alegria, muitas vezes. E aí a pessoa pensa que quando ela alcançar isso, ela vai conseguir de um jeito que ela vai ser pra sempre, vai ter esse êxtase, essa alegria pra sempre, só que não é verdade. Aquilo que deixa a gente eufórico é a alegria, mas a felicidade, ela é uma coisa muito mais tranquila. Na minha opinião, a felicidade é simplesmente bem-estar. Sinceramente, é simplesmente bem-estar. O pessoal fala que vai ter especialistas aí que vão saber indicar muito melhor do que eu, eles vão falar que é a serotonina, né. Então é a gratidão, a felicidade isso é verdade. A felicidade tem muito a ver com a gratidão. Com você se sentir bem, você saber o que você tem, você saber valorizar aquilo ali e se sentir bem com isso. O pessoal vai falar que é serotonina, que você tem que dosar a dopamina com a serotonina para conseguir ser feliz e eles vão saber explicar melhor do que eu sinceramente não vou saber, mas a felicidade para mim é simplesmente ser uma pessoa grata, ser uma pessoa grata e valorizar aquilo que você tem. Só que, se você fizer isso, você não vai ter aquela alegria, porque no final das contas, se isso é felicidade, felicidade é chata. A felicidade é sutil, a felicidade é monótona. Não tem fortes emoções. Você pode ser feliz, claro, mas você não vai ter fortes emoções na sua vida. Aquilo todo dia, você não vai ter, nunca, mas nunca, entendeu? Você pode é muito bom esse ano você valorizar, sei lá, a família que você tem, saúde, a vida que você leva, você saber valorizar. Só que você não vai ter fortes emoções, esquece, não vai, nenhum tipo. Então, as pessoas pensam o seguinte, que isso não vale a pena. Elas querem uma coisa legal, elas querem a alegria, porque pelo menos ela é uma forte emoção, e é nisso que as pessoas focam. Porque a intensidade é diferente, é memorável, faz ela esquecer dos momentos de problemas, dos próprios efeitos, das inseguranças, do medo do desconhecido, do medo do futuro, do medo de não saber o que fazer. Elas esquecem dessas coisas, do desconforto, da vida como elas levam. Esquecem pelo menos por um momento. E é isso que elas querem, a maior parte das vezes é isso que as pessoas querem. Porque a realidade bate muito forte. A realidade, ela não te perdoa. Muitas vezes você sai se a gente fosse colocar a vida como uma corrida de 100 metros, tem gente que começa no negativo. Tem gente que numa corrida de 100 metros, ela tem que correr 100 metros, pular alguns obstáculos para poder chegar na partida da corrida de 100 metros normal ainda, e poder seguir em frente. Tem gente que tem muito problema. Tem gente que fica beleza. Mas a questão não é nem muito se você tá beleza na corrida, o problema é quando você já começa atrasado, sua vida já é ruim, você já começa a ter uma criação ruim, você já começa para trás, você tem uma educação ruim, você tem uma criação num ambiente que não é legal, aonde que você mora, às vezes não é um ambiente seguro, e isso aí vai minando, vai te minando muitas vezes, e dependendo da pessoa e dependendo das coisas que acontecem na vida dela, a pessoa fica sequelada para sempre. Não tem: "Ah não, porque se a pessoa for forte, a pessoa for determinada, a pessoa vai conseguir vencer", muitas vezes não, dependendo, muitas vezes não. A pessoa, ela não consegue superar e ela não consegue, seguir em frente. Uma coisa simples. Eh, Muitas vezes uma pessoa que ela cresce sem pai, ela não tem uma boa criação. Todas as vezes não. Muitas vezes só pelo motivo dela não ter um pai, ela já tá num ambiente meio conturbado. Que às vezes mesmo a pessoa crescendo num ambiente perigoso, num ambiente conturbado, ela vai ter um pai responsável, claro. Não adianta um que não faz nada, mas um pai responsável, sendo homem ou sendo mulher, ele vai como é que ele vai dar uns tapa no pé da orelha? Ele vai ser sério, ele vai ser um pouco mais duro. Ele vai ter uma firmeza maior, ele vai ter uma firmeza maior de evitar que o filho faça uma besteira, que a filha faça coisa idiota, e ele tem uma firmeza maior. Ele é o porto seguro da família, e aquele exemplo ali faz muita falta pra uma criança. Você vê um monte de gente que o pai é doidão, o filho fica também, ou que não tem pai, aí a pessoa fica doida. Então, depois de várias coisas que ela sai atrás, de vários problemas que ela tem na infância dela, durante a vida dela, problema econômico, problema afetivo, aí ela às vezes ela procura fazer o melhor dela, ela dá um máximo dela, aí depois ela tem que ouvir ainda que ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais.
que ela não quer mais. Ela simplesmente não quer mais. Eu já tô fazendo o meu máximo, eu tenho que fazer mais ainda. O pessoal fala, né, não, que você tem que fazer mais do que é pedido, mas mais ainda, para algumas pessoas, para muitas não, ela realmente não se esforça, mas para várias, ela já tá se esforçando muito. E muita gente também não tem noção de esforço. Então a pessoa acha que ela fazer uma determinada coisa é se esforçar, sendo que ela não tá se esforçando, ela não tá nem prestando atenção no que ela tá fazendo. E tem gente que dá o sangue, faz das tripas coração para aquilo ali, e pra fazer dar certo. E não dá. E ela fica ouvindo todo mundo que ela tem que fazer mais, que ela tem que fazer mais. E ela não quer mais. E ela não quer. Muitas vezes ela não sabe. Ela não tem conhecimento para aquilo ali, e ela tá procurando, e ela não sabe que caminho ela tem que seguir, como que ela vai fazer. Então, depois disso tudo, a pessoa fica desiludida, fica decepcionada. Então, mesmo algumas coisas muito simples, mesmo ela sabendo que na vida não tem solução fácil e rápida para as coisas, umas promessas muito boas ainda fisgam ela. Por mais esperta que ela seja, por mais experiente que ela seja, a gente vê. Por isso que a gente vê muita gente mais velha ainda caindo, às vezes por falta de informação, realmente por falta de maldade, às vezes, principalmente no ambiente digital, mas caindo em golpe, sendo enganado. Todo tipo de pessoa sendo enganado. Porque a pessoa quer acreditar que a vida é além disso, que a vida é além de cobrança, que a vida é além dessa decepção, dessa dureza. A pessoa quer ela quer sentir, ela quer saber, por mais que ela tá se enganando, ela quer ter uma simples solução pra resolver tudo. Mas aos poucos ela percebe que o que é vendido como solução, muitas vezes não ajuda ela. Tem aquela promessa toda, então ela corre atrás, ela olha o que é, mas aos poucos ela percebe que aquilo ali não é uma solução pra ela, aquilo ali é uma solução pra quem vendeu pra ela, aquilo ali é uma forma de ganhar dinheiro, aquilo ali é uma forma da pessoa se beneficiar e não a ela, que tá procurando, melhora de vida. E isso se repete, mesmo ela sabendo disso, ela pensa que foi só esse caso, que é só esse caso que foi ruim, e não foi, muitas vezes não. Então a pessoa se afunda a partir dessas decepções na vida, a pessoa vai se afundando a partir dessas decepções, desses problemas na vida dela, a pessoa vai se afundando em vícios, com todas essas com todos esses casos na vida da pessoa. A pessoa vai se decepcionando. E o vício não é tanto prazer, o vício é mais uma forma de se anestesiar, por mais que alguns causem prazer, então vamos lá, o vício em bebida, por exemplo, muitas vezes ele não causa um prazer exatamente, mas ele causa mais uma anestesia na pessoa. Eu não sou realmente um especialista nisso, certo? Mas o que a gente vê é isso, toda pessoa ela procura se anestesiar de algum problema. E é por isso que a pessoa come. Muitas vezes não é tanto um prazer aquilo ali, mas é por comer uma coisa doce, no momento, momentaneamente, ela se esquece dos problemas. Que é muito fácil virar e falar. Que se você vira e fala que a pessoa tá viciada em drogas, por exemplo, é é meio complicado a pessoa não ser. Se você usa um crack, é muito forte, uma cocaína, é uma droga muito forte. Mas, são coisas pra mim, o que mais me impressiona são essas coisas mais comuns do dia a dia. Que você pega principalmente até rede social. Rede social é um veneno, cara. Você pega por mais que o YouTube seja também, mas o YouTube ainda tem uma coisa forte ainda de ter vídeos longos. A rede social é pensada para você passar o máximo de tempo possível nela. Então, quem nunca ficou: "Poxa, eu vou ver uma coisinha aqui no Instagram, no próprio shorts do YouTube, eu vou ver uma coisinha aqui", e você passou 3 horas vendo um vídeo curto, 3, 4 horas e você nem percebeu. É muito forte. São umas coisas que têm uns estímulos muito fortes. E não é químico, não é uma coisa realmente química, porque se você pega um produto químico, é claro que ele vai ter um efeito, ele tem um efeito absurdo no corpo, mas essas coisas viciam a gente, certos ambientes, certos comportamentos viciam a gente. E a pessoa é uma cascata, né, na verdade. A pessoa tem um motivo pra ela ir, geralmente um amigo que apresenta, geralmente, ela ouve falar, até pornografia mesmo, a pessoa ouve falar, um amigo que apresenta, aí ela vê, ela procura ver aquilo ali, aí vai se envolvendo cada vez em mais coisas. Então, vamos supor que a pessoa, ela se viciou em gastar dinheiro com balada, vamos imaginar, a pessoa se viciou em gastar dinheiro, aquilo ali é um vício, porque a pessoa começou a sair com um amigo, com um conhecido.
Aí ele sai e ele tem que sair toda semana. Aí no que ele sai, ele tem que gastar com bebida. Aí no que ele tem que gastar com bebida, muitas vezes ele não fica só na bebida, ele precisa de ir pra outra coisa. Aí ele acaba indo pra uma droga, indo pra outra coisa, que vai aumentando, eh, o êxtase dele, vai aumentando o êxtase dele. Então ele fica se sentindo muito bem, fica aquela alegria, aquela coisa momentânea. E aquilo ali acaba com a pessoa, aquilo ali acaba com a pessoa. Uma coisa puxa a outra. Então a pessoa come, a pessoa vai comer, ela começa comendo um negocinho, ela vai comer um amendoinzinho, aí depois ela come um doce, depois ela come outro. Aí no que ela tá vendo, ela já comeu sorvete, já comeu fritura, já comeu tudo junto assim, ó. E é toda hora. Você pega ela pra fazer um vício de cigarro. A pessoa pega, acende o cigarro e fuma. Teoria é simples, mas é uma coisa, além de ser uma coisa química também, claro que é uma coisa química, mas o cigarro normal é uma coisa fácil. É uma coisa fácil de se fazer. Você pode fazer em qualquer lugar. Então você cria o hábito. O vício, ele é um hábito de você estar sempre fazendo aquilo ali. É várias vezes consecutivas você faz a mesma coisa. Então a pessoa pode fumar em qualquer lugar, em qualquer lugar. É isso que mais impressiona. O vício, ele parece que quanto mais tempo passa, cada vez mais vícios ficam fáceis de se fazer. Fica cada vez mais fácil. Uma comida superprocessada é muito fácil de se comprar. Um cigarro, uma bebida é rápido de se comprar. Um poxa, igual para a pornografia, você não precisa nem gastar para assistir, então você se distrai muito, é por isso. Então, do mesmo jeito que a realidade é dura, ao mesmo tempo que a realidade é dura, a própria sociedade tenta te enfraquecer mais ainda. O pessoal fala muito de corrida dos ratos, é mais ou menos aquilo ali, porque ao mesmo tempo que mexem, que ao mesmo tempo que você tem que se esforçar, você tem que superar seus problemas, te fazem uma lavagem cerebral, sempre te mostram coisas para você fazer. Não necessariamente é o melhor para você, mas o melhor para as outras pessoas, o melhor para poder movimentar a economia. Então, só que as pessoas veem um problema e não conseguem resolver. E por quê? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa que tem um problema de sobrepeso, ela faz uma bariátrica. Só que depois ela volta a engordar. Por mais que ela tenha feito uma cirurgia de redução do estômago, ela volta a engordar, porque ela volta com o mesmo hábito, que ela fica ali até se recuperar, aí do momento de um certo momento em diante, a pessoa volta a engordar, porque ela volta com as mesmas coisas. E ela come porque ela está estressada com o trabalho dela e com o ambiente dela. E ela volta a fazer o mesmo comportamento e ela vai voltar a engordar. Por mais que ela tenha feito a cirurgia, não adianta. Essas pessoas conseguem se recuperar, é claro, muitas pessoas se recuperam, mas muitas pessoas não. Porque o que causa o vício é o ambiente. Se a pessoa está inserida naquele ambiente. Se eu estou num ambiente que todo mundo bebe e eu estou naquele ambiente sempre, eu vou tentar parar de beber, eu continuo naquele ambiente, eu vou voltar a beber. Se você tem que se você quer parar de se você quer vencer um vício, você tem que sair de um certo ambiente, não é só parar com o comportamento. Se você tem que ir a um certo ambiente para fazer aquele comportamento, se você não sair do ambiente, você dificilmente vai sair do vício. Então, no geral, isso não é um hedonismo, não é uma forma de prazer pelo prazer, é mais prazer pela anestesia. Não é uma vontade de sentir, não é a pura vontade de sentir prazer e mais prazer, é a pura vontade de fugir da realidade, de se anestesiar. E mesmo assim, mesmo tendo isso tudo, a pessoa lá no fundo, ela tem a consciência. Ela tem consciência do que ela tá fazendo. Porque se você pergunta pra ela o que é mais importante, dificilmente ela vai falar que é o vício dela. Ela vai falar que é o quê? A família, ela vai falar que é bem-estar, vai falar uma série de coisas que não vai ser o próprio vício. Mas mesmo sabendo que o vício é um problema, muitas vezes ela não vai conseguir, dar volta nisso. Mas, então, para conseguir acabar com o vício, a pessoa tem que ir na causa. Por que que ela é daquele jeito? Por que que ela, consome certa coisa, ela faz certo comportamento? Muitas vezes alguma coisa da infância dela, muitas vezes alguma coisa da criação dela, ela tem que procurar desenvolver isso. Porque se ela não desenvolve, ela não vai conseguir vencer esse vício. Então, se é um comportamento, não é somente porque ela sai para um lugar e ela bebe, por exemplo. Ela tem uma coisa cultural daquilo, ela via as pessoas da família dela desde pequena bebendo, então ela tem que procurar encontrar a causa para poder vencer o vício. Que só ouvir que você tá errado, ninguém quer, mas procura resolver aquilo que é importante. Então tem essa pressão para você fazer muita coisa.
Então te cria uma pressão social que você tem que alcançar certas coisas. E a partir disso, a pessoa se engana, engana ela mesma. Então ela tem que abrir o olho, abrir bem o olho e ver que tipo de comportamento é bom para ela. Ela procura ver a causa dos problemas dela e procurar melhorar. Porque lá no fundo ninguém quer que as pessoas fiquem bem. Por isso que o Brasil tá do jeito que tá, não tá numa situação boa. Todo mundo A maior parte do Brasil tá vivendo na pobreza, por exemplo. Porque é mais fácil dominar as pessoas, é mais fácil causar uma insegurança, é mais fácil fazer as pessoas se preocuparem só com dinheiro. Então a pessoa trabalha até morrer, por exemplo, e no meio disso tudo ela tem pequenos intervalos que ela usa alguma coisa, faz uso de alguma coisa para poder se aliviar. Mas isso não é insustentável, não dá para ninguém. E é nisso que muita coisa se apoia. E é por isso que jogo, aposta, vai crescer cada vez mais. Todo tipo de coisa vai crescer cada vez mais. Aí vai ver cada vez mais tipo de publicidade em cada vez mais áreas diferentes. Todo lugar tem publicidade. E é isso que eles querem vender. Ninguém se importa com você, você tem que se importar. E é por isso que a maioria das pessoas está viciada em alguma coisa hoje. Dá o like, se inscreve, comenta e olha o que que você me diz aí, o que que você acha. Se você concorda ou discorda, Fegonet se despede.